Então, vamos começando com o conceito de filosofia. Filosofia no sentido etimológico, filo, amigo, sofia, sabedoria. Agora, a definição de filosofia como ciência universal é o conhecimento científico que, pela luz da razão, examina as primeiras causas de todos os seres. É diferente da ciência. A ciência, ela examina segundo as causas. Ciência, fenômeno, filosofia, essência. Essa é a distinção. Filosofia, então, é uma ciência universal. E que começou na Grécia, porque antes havia confusão no Oriente entre filosofia e religião. Na Grécia, daí a filosofia consegue o seu objeto. E começa com os pré-socráticos. Então nós temos, antes de Sócrates, filósofos que tratavam da natureza. Eles procuravam a origem das coisas. Então, por exemplo, o primeiro filósofo grego foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, que dizia que tudo vem da água. Anaxímenes falava do ar, depois o tempo foi passando até que aparece Demócrito e fala que as coisas são formadas por átomo. Então já deu uma grande avançada. Esses pré-socráticos, então, tratavam de problemas de cosmologia, vamos dizer assim, né? Agora, quem faz baixar a filosofia do céu para a terra é Sócrates. Sócrates é o primeiro filósofo, que nós podemos dizer assim, o primeiro filósofo da filosofia moral, porque os pré-socráticos, como falei, natureza. Então Sócrates inicia e ele combate os sofistas. Quem que eram os sofistas? Sofistas eram filósofos que ganhavam para dar aula de filosofia. Tudo bem, isso aí não há dúvida nenhuma, que estavam certos. Mas eles eram egoístas, né? Se vestiam muito bem, defendiam o pró e o contra de todas as questões. E o Sócrates, então, combatia os sofistas. Quando ele encontrava, então, um sofista, ele usava o seguinte diálogo. Perguntava, o que você sabe sobre determinada coisa? Então, o sofista ia falando e o Sócrates ia perguntando, até que um momento o sofista falava, não sei. Daí o Sócrates entrava com sua filosofia moral, que ele dizia assim, só sei que nada sei. Esse é o lema do Sócrates. E com só sei que nada sei, ele ia então formulando perguntas. Então nós temos aí dois métodos do Sócrates, a ironia e também tem outro método que é a maiêutica. Na ironia, é isso que eu falei, que ele falava com os sofistas e até os sofistas diziam, não sei, para por aí. Agora, na outra parte aqui, na maiêutica, ele fazia nascer as ideias. O Sócrates dizia assim, eu sou ginecólogo mental. Ele fazia nascer as ideias. Então, quando ele encontrava um discípulo, ele ia perguntando para o discípulo, né, sobre determinadas coisas, e o discípulo dizia, não sei. Depois ele ia perguntando de novo, até que dava a resposta certa. Então, ele encaminhava a pessoa para resolver o problema. Esse é o método chamado maiêutica. O Sócrates tinha muita saúde, lá em Atenas ele andava descalço quando tinha gelo lá, quer dizer, era uma pessoa assim, muito forte, o Sócrates. Agora, depois do Sócrates, daí vem o Platão, porque aqui eu estou fazendo assim uma síntese da filosofia grega, dos filósofos gregos, dos principais, né? Então, o Platão vem depois do Sócrates. O Platão é das ideias. E ele fala o seguinte, que existe o mundo das ideias, lá que existe a verdade. Aqui é tudo fenômeno, tudo é aparência, mas o mundo das ideias é outro. Então, o Platão dizia o seguinte, que ele tinha o seu corpo, que era uma verdadeira carcaça, e que ele não via a hora do corpo se libertar para que a alma fosse para o mundo das ideias. Esse era o Platão. E daí tem também a caverna. Então, a caverna aí, de modo sentido assim, geral, é o seguinte, que os homens que viviam na caverna não tinham conhecimento, tudo é escuro.
E depois que eles saíram de lá da caverna, esse é o mito da caverna, quando saíram da caverna, eles tiveram a claridade. Daí, então, o mundo das ideias. O mundo das ideias que é a clareza, é a claridade, certo? E que é da filosofia do Platão. Platão, então, é o filósofo das ideias, certo? Bom, o Platão, daí, ele tinha uma academia, a Academia do Platão. E quem era aluno do Platão nessa academia era o Sócrates, não era o Aristóteles, desculpe, Aristóteles. Aristóteles foi aluno dele. Quando o Platão morreu, daí o Aristóteles fundou outra escola, que era o Liceu, certo? Então tinha outra escola de filosofia, chamada Liceu. Agora, a diferença entre o Platão e o Aristóteles é o seguinte: Platão, ideia, o Sócrates, realidade. Sócrates, não, desculpe outra vez, o Aristóteles, ideia, ele se baseava na realidade, era mais objetivo sua filosofia. O Aristóteles, então, tinha na filosofia dele o átomo, potência, substância e acidente, tudo isso aí, e sendo mais objetivo do que o Platão. O Platão vivia muito das ideias, o Sócrates era realista, como o Platão era realista, certo? O Sócrates começou tudo ali com a filosofia moral dele, né? Depois vem o Platão, depois o Aristóteles. O Aristóteles que fundou, então, como falei, o Liceu, certo? Agora, os três, eles acreditavam na alma, certo? Então, falavam da alma, de Deus, tudo isso aí tinha na filosofia grega, que já começava com o Sócrates. Sócrates que admitia um Deus, né? Aristóteles também e o Platão, todos eles. Em filosofia a gente chama essa parte de Deus de teodiceia. Deus, diceia, que seria a justiça de Deus. Esse seria o Deus para a filosofia, a teodiceia. Porque para a religião é teologia. Teodeus, logia, estudo. Então tem teologia e teodiceia, certo? Que tratam de Deus. Então, essa é a filosofia grega, que tem, então, os três grandes filósofos aí. E tem o seguinte, sobre o Sócrates também, vamos lembrar que ele foi condenado, naquela época, por corromper a juventude. Foi preso e foi condenado para beber cicuta, que era um veneno. E quando ele estava preso, o Platão chegou para o Sócrates e falou: olha, se você quiser sair, eu já subornei o carcereiro, você pode sair. Então Sócrates respondeu para o Platão: não, eu vou para outro mundo, lá eu vou viver, eu tenho uma alma, e lá eu vou continuar a minha vida. Então não se preocupe com isso, certo? E o Sócrates, então, foi condenado à morte, certo? Isso aí, então, um detalhe que eu tenho, então, a respeito do Sócrates, certo? Então, assim, no sentido geral, essa é a filosofia grega, que começa lá com os pré-socráticos, sofistas, depois o Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o trio da filosofia grega, certo? Depois do Aristóteles, daí começa a decadência da filosofia, e daí, por exemplo, vem o Epicuro, que é o filósofo do prazer. Então a filosofia já começa a decair após a morte do Aristóteles. Então é isso que eu tinha que passar a respeito da filosofia grega. E repetindo o mito das cavernas, então é mais ou menos isso aqui. Quem está na caverna está na escuridão. Sai da caverna, vai para a claridade, para o mundo das ideias. Bom, sobre o assunto de história da filosofia, tem o livro que eu me baseava quando estava na faculdade, é a História da Filosofia de Leonel Franca. Agora, tem um livro mais resumido de História da Filosofia, que é do Dr. Baldo Miranda Santos. Ele resume mais. E na parte de filosofia, tinha o curso de filosofia de Regis Jolivet, um livro que eu estudava filosofia durante a faculdade. E tem também, para quem gosta de filosofia, o Pensamento Vivo. Tem o Pensamento Vivo de Sócrates, Platão, de Aristóteles e de todos os filósofos. Também é muito importante isso aí. São os livros que eu recomendo a priori, porque depois filosofia tem
Muitos livros, evidentemente.